O que é a escola austríaca? Por que nos referimos a escolas, como Escola de Chicago, Escola de Frankfurt, Escola das Escolhas Públicas, quando nos referimos a ciências sociais, como economia, direito, filosofia política, sociologia, história e outras? Nas ciências naturais, como física, biologia, química, não há escolas. Há um consenso maior sobre o que é científico e o que funciona, pois há experimentos controlados em laboratório. É fácil, então, distinguir uma ideologia sectária de uma boa teoria científica. Já no ramo das ciências sociais, não temos tal privilégio de experimentos controlados em laboratório. Seres humanos não são variáveis que possamos manipular como células do corpo ou foguete. Então, um conjunto de pensamentos, metodologia e valores passa a ser conhecido como uma escola. Dentro das diferentes escolas que surgiram nos últimos séculos, o Instituto Mises Brasil é o pesquisador e propagador neste país da chamada Escola Austríaca de Economia. Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre o que é a Escola Austríaca. O reconhecido fundador da escola austríaca, Karl Menger, foi o protagonista da chamada Revolução Marginalista. Menger desenvolveu a teoria da utilidade marginal, segundo a qual o valor de produtos e serviços é determinado pela avaliação subjetiva do sujeito sobre um item adicional ou marginal, e não pelas matérias-primas ou trabalho necessários para sua fabricação. Esta nova e amplamente aceita descoberta refutou a teoria de valor-trabalho defendida à época por teóricos como Karl Marx. A escola austríaca possui uma perspectiva aplicável a todas as áreas das ciências humanas e sociais, não somente economia, tais como direito, filosofia política, história e finanças aplicadas e investimentos, inclusive. A escola austríaca leva esse nome porque seus pensadores fundadores tinham origem austríaca. Hoje, no entanto, a pesquisa e difusão da escola austríaca estão espalhadas por todo o mundo e o Brasil tem crescente destaque. No campo da metodologia, a escola austríaca é de base subjetiva, individualista e inclinada a preferir lógica dedutiva ao massacre de dados brutos usado nas ciências naturais. Ludwig von Mises, principal expoente desta tradição, foi o criador do que se chamou praxeologia, a ciência da ação humana. De acordo com o método praxeológico, as leis econômicas podem ser derivadas do fato de que seres humanos agem, sendo esse o axioma primordial. Os indivíduos agem no sentido de sair de uma situação de maior desconforto para outra de menor desconforto, sempre almejando melhorar sua situação em relação ao momento anterior. As leis fundamentais da economia, como a lei da utilidade marginal, a lei da oferta e demanda, a lei dos retornos decrescentes, são diretamente dedutíveis da ação humana. Mises demonstrou as consequências nefastas das intervenções governamentais nas liberdades individuais, na economia e na sociedade de um modo geral. Demonstrou a impossibilidade teórica, não apenas prática, da viabilidade do socialismo. Apontou também os problemas da burocratização, previu os malefícios do capitalismo de compadrio e explicitou que somente uma sociedade livre possibilita mobilidade social, tolerância e real igualdade. Para conhecer Mises, você pode começar lendo as 6 lições e, se quiser se aprofundar, leia Ação Humana, sua obra-prima, ambas disponíveis no nosso site. Friedrich Hayek, prêmio Nobel da Escola Austríaca, escreveu o que talvez seja o mais influente paper do século XX, o uso do conhecimento na sociedade, no qual Hayek demonstra que o conhecimento está disperso na sociedade e cada um de nós detém apenas uma ínfima porção do todo. Se é assim, é ilógico e irracional imaginar que um grupo restrito e centralizado de pessoas, como o Estado, possa planejar as decisões econômicas, sociais, culturais e pessoais da sociedade, por mais bem intencionadas que essas pessoas sejam. A obra mais popular de Hayek é O Caminho da Servidão, em que descreve como se dá o processo de decadência de uma sociedade que opta pelo socialismo. Vale a pena também notar o pensamento de Bastiat e Bombavert. Bastiat, francês do século XIX, escreveu A Lei, em que questiona por que a instituição que faz cumprir a lei, que é o Estado, não a obedece. E por que a lei permite que o Estado pratique atividades que são consideradas ilegais para os cidadãos como nós. Bombavert, por sua vez,
escreveu A Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo, obra na qual refuta a mais-valia marxista e sua deficiente teoria de juros. Murray Rothbard, figura fundamental da escola austríaca, avançou em pontos fundamentais do seu mestre, Ludwig von Mises, em sua obra-prima Man, Economy and State. Além disso, Rothbard desenvolveu uma teoria de filosofia política baseada integralmente em autopropriedade e que chega à conclusão de que o Estado e seu monopólio são sempre destrutivos. Um autor de relevância ainda vivo é Israel Kirzner, que revolucionou a visão do papel do empreendedor na organização da vida econômica de uma sociedade livre. Em um resumo, podemos dizer que a escola austríaca tem como fundamentos o individualismo metodológico. Somente indivíduos agem e escolhem. Subjetivismo. Utilidades e custos são subjetivos. Propriedade privada, que é a condição necessária para o pensamento econômico racional. Quarto, o mercado é um processo de descoberta empreendedora e avanço social. Quinto, instituições sociais relevantes muitas vezes são o resultado de ações humanas, mas não do planejamento humano. A ordem espontânea é o melhor arranjo para a liberdade, prosperidade e coesão social. A escola austríaca é a mais antiga escola de economia e é a que mais cresce. Para conhecer mais sobre a escola austríaca, fique ligado em nosso website e confira nossos livros, publicações, cursos e eventos. Faça parte do Instituto Mises Brasil.